E não é que a gestão de Marcelo Teixeira começa muito mal, mas muito mal. Pois é, sobre isso que eu tenho para falar para vocês hoje, conversar com vocês, porque eu confesso que eu estou estarrecido com a informação agora dada pelo Lucas Mussetti. Só tô no grupo dele lá no Instagram próprio, que eu sou seguidor ferrenho. É uma pena, inclusive, que o Santos perderá a cobertura do Mussetti a partir de 2024, porque ele anunciou, inclusive, publicamente, que deve ir cobrir outros clubes ou outras áreas dentro do UOL. É uma perda significativa, porque há anos ele é o principal setorista do clube, até com certa folga, assim. O cara mais bem informado. Desejo sorte para ele. Inclusive, já o convidei aqui para vir aqui ao Tomando uma Com em breve. Tenho certeza que 2024 vai rolar, vai ser um baita de um papo. Sou fã. Ele disse que tá tudo certo, inclusive que o Galo está trabalhando nos bastidores em prol do Santos para continuar no clube. É isso mesmo, o Galo vai continuar no Santos. E aí, assim, eu fico estarrecido por quê? Porque vamos por partes, né? Eu dizia até ali, enquanto o Santos estava brigando para cair ou não cair, que eu achava que o Galo deveria continuar. E não é porque caiu que eu acho que ele não deve continuar, porque para mim ele é o menor dos culpados, ainda em que pese Júnior Caissara, que a gente também sabe, ele chegou num contexto ali que ele não tinha muito como fazer as coisas, porque a janela já estava fechada. Vamos lembrar que o diretor de futebol do Santos, o executivo de futebol do Santos, enquanto a janela estava aberta, que era o cara que poderia ter feito alguma coisa em termos de contratação, era o Falcão. Quando o Galo chega, a janela estava fechada, só dava para contratar jogadores que estavam sem contrato. E nesse meio tempo, assim, acabou vindo o Rincon, entre outros jogadores. Ele foi até a Itália tentar conversar com o Roberto Pereira, acabou trazendo o Morelos, que mal jogou e tudo mais, e que a gente acha que nem vai ficar em Santos. Muito provavelmente não fica em Santos para a próxima temporada, até porque, segundo o que consta, ganha R$ 1 milhão por mês, enfim. E parece que também tinha uma cláusula de que o Santos caísse, se o Santos caísse para a Série B, o contrato poderia ser reconfigurado ou desmanchado. Eu não sei exatamente qual é essa cláusula, mas existia uma cláusula de caída para a Série B, com relação ao Morelos. Então, quando você olha para o trabalho do Galo, em termos do que ele fez assim de contratação, ele tava com o mercado completamente limitado e eu acho que as tentativas dele foram válidas. As pessoas falam do Júnior Caissara, mas, por exemplo, se esquecem que nessa onda o Atlético Paranaense com o Alexandre Matos trouxe o Bruno Pérez, que era uma das opções do Santos. E o Bruno Pérez, assim como o Caissara, não jogou. Não jogou no Atlético Paranaense. Eram jogadores que estavam ali parados há algum tempo no mercado porque ninguém queria, e ninguém queria porque, assim, já não serviam mais. Né? Numa atitude desesperada, ele contratou o Júnior Caissara. Ele é muito criticado por isso, mas às vezes é fácil falar, mas diante de uma tomada de decisão de não ter ninguém para trazer, você se vê com Gabriel Inocêncio e João Lucas, você acaba trazendo, contratando. Então, nesse ponto, eu sempre passei um pano pro Galo. Na montagem de elenco, naquela janela praticamente ali. Praticamente não, a janela fechada, né? Eu passava um pano para ele. Mas aí, gente, a gente viu alguns casos que, para mim, culminaram num desgaste absurdo. E que a gente pode ver no capítulo final da coisa. E não é a queda, mas são os primeiros momentos que antecedem a queda. O que aconteceu ali na viagem do time para Curitiba, no jogo contra o Atlético Paranaense, o que aconteceu com o Jean Lucas e o que aconteceu com o Marcos Leonardo é típica da falta de um clube com falta de comando absurda. Típica. Inclusive, eu também entendo que a reação dele de permitir com que esses jogadores viajassem, etc e tal, diante da situação catastrófica do clube, eu também compreendo que, assim, talvez eu no lugar dele tivesse tomado a mesma atitude de conversar, multar, mas manter os caras, porque se ele não mantém, se ele tira os caras de campo, ele poderia ser acusado da mesma coisa que o Falcão foi lá atrás, quando por indisciplina tirou o Soteldo do time, e muita gente, com razão, diz que quem saiu mais prejudicado nessa operação foi o próprio Santos.
Então eu até entendo a atitude dele, mas o que eu. Mas assim, a gente sabe que times de fato que tem comando, que os jogadores respeitam a hierarquia, não acontece isso. E os caras não respeitaram o Galo. Essa é a primeira questão ali. Há uma quebra total nesse primeiro momento. Mas a parte fundamental para eu não concordar com a permanência do Galo é a entrevista coletiva do Galo. E aí eu devo dizer, vocês vão achar que eu estou sendo de alguma maneira ambíguo ou controverso, mas eu achei a entrevista muito boa. Como jornalista, porque poucas vezes a gente vê alguém do futebol ser tão sincero como o Galo foi naquela coletiva. Mas ali, naquela coletiva, vocês vão se lembrar, deu uma super audiência na Santos TV e tudo mais. Houve algumas falas ali muito problemáticas. E algumas, inclusive, problemáticas para o futuro do clube. A primeira delas é de que ele teria constatado muita coisa errada no Santos. E que não teria feito porque numa conversa, não teria feito nada para corrigir, porque numa conversa com o Andrés Rueda, eles assumiram que ele ficaria extremamente voltado ao futebol para tentar salvar o time da segunda divisão. Pois é, não salvou o time e nem corrigiu as coisas que estão erradas e nem falou quais são essas coisas. Disse ele que tinha preparado um relatório. Enfim, todo mundo sabe que quem indicou o Galo ao Rueda foi o Marcelo Teixeira, numa reunião que ele fez com o Rueda. Isso ficou público e tal. Até a própria manutenção do Marcelo veio em meio a tudo isso. O Rueda apoiou o Marcelo, a verdade é essa. Via o Marcelo como o cara que melhor poderia substituí-lo. É óbvio que ele não externou isso, porque, dada a rejeição que ele tem, ele queimaria a chapa do Marcelo. Teria certeza que o Marcelo não teria essa quantidade de votos, essa diferença toda que acabou tendo para o segundo colocado, que foi o Maurício Maruca, porque qualquer um que contasse com o apoio explícito do Rueda sofreria da mesma coisa. Seria entendido como continuidade, embora as pessoas conheçam o Marcelo e sabem que entre Marcelo e Rueda, independentemente das qualidades e defeitos de ambos, há claríssimas diferenças. Mas já existia esse dedo do Marcelo e eu já esperava que, se ele ganhasse, o Galo seria convidado a continuar. Mas me pega muito essa coisa de não ter feito nada para corrigir os problemas, ainda que não tenha a ver com o departamento de futebol. Mas o que mais me pegou não é nada disso, cara. O que mais me pegou é a crítica dele com relação ao elenco. Quando perguntado, por exemplo, por que o Santos não conseguia jogar e ganhar nos jogos na Vila Belmiro, ele dizia que o elenco não tinha qualidade para propor jogo, que ele só contava com 14, 15 caras, e quando esses caras saíam, o time sentia demais porque o elenco era fraco tecnicamente. Ele entregou o elenco. Entregou o elenco. E também rebateu várias vezes o quão chateado ele estava pela falta de comportamento de alguns no episódio do Atlético Paranaense, entregando jogadores como Marcos Leonardo e Jean Lucas. Então, assim, naquela entrevista praticamente se corta uma relação. A gente sabe como que o jogador de futebol ele se comporta. Se tem um motivo que fez com que o santista pudesse sonhar até o fim e não cair, era muito por conta da relação Marcelo Fernandes com os jogadores. Quando o Marcelo assume, você vê uma mudança de postura clara dos jogadores em campo, em termos anímicos, porque os jogadores gostam do Marcelo. Gostam do Marcelo. Inclusive o Marcelo não ter ido para aquela coletiva, não ter entregado ninguém. Bom, Marcelo de fato não vai ser o técnico, não tem que ser o técnico do Santos de time nenhum. Mas acho que pode continuar ocupando uma função de auxiliar, porque ele tem essa coisa, essa relação com os jogadores. E ele tem, eu acho, que o que acrescentar. O trabalho dele, embora tenha terminado de maneira trágica e tenha se diluído ao longo dos últimos jogos, mostrando de fato que ele não tem capacidade nenhuma agora para assumir uma função desse tamanho, também mostra valências ali. Também mostra que ele conhece um elenco que pode ajudar o próximo técnico que vir de alguma maneira. Então a manutenção do Marcelo eu até compreendo, mas a manutenção do Galo, repito, diante dessa ruptura que ele próprio causou na coletiva com os jogadores, eu vejo com muita preocupação. Porque o que o Santos vai fazer? Vai mandar todo mundo embora e começar um elenco do zero? Não vai fazer isso. Muitos jogadores
que caíram vão continuar. E qual vai ser a relação desses caras com o Galo? Esses caras vão correr no Campeonato Paulista na Série B sendo cobrados pelo Galo? O Galo que expôs eles dessa maneira tão forte na última coletiva, na coletiva do desastre? Eu acho muito pouco provável. Então eu acho que é muito perigoso essa manutenção do Galo ao longo de 2024, dada essa ruptura que ele mesmo colocou. Ele começa a coletiva dizendo que não... que o culpado era ele, que era a diretoria, que era o Marcelo, que era ali o departamento de futebol, mas que não tem que terceirizar a culpa, e depois ele encerra terceirizando, né? Então, assim, foi uma coletiva em termos de palavras fortes, enquanto jornalisticamente muito boa, mas em termos internos para um clube foi desastrosa. Então, muito me surpreende, independentemente do Marcelo, que tenha enfim, pavimentado a chegada dele na outra gestão, ou independentemente de algum outro candidato que viesse a assumir, depois da coletiva eu desliguei com a certeza de que a gente não veria mais o Galo à frente do projeto, e a gente está vendo. Então, assim, é uma gestão que já está começando muito mal e com várias coisas para definir. Técnico, eu dei aqui mais ou menos o panorama do que eu penso. Daquele panorama o Vojvoda já foi descartado porque vai permanecer no Fortaleza, mas eu falo muito sobre Carpini e Léo Condé. Tá tudo encaminhando pro Carpini, surgiu o nome agora do Sampaoli, etc e tal, mas me parece um delírio. Não quero nem comentar sobre isso porque de fato não vi nenhum lugar assim idôneo de que talvez essa movimentação pudesse acontecer. Qualquer reviravolta eu volto aqui para comentar, mas precisa definir, a diretoria precisa definir o seu técnico, precisa definir o seu planejamento, não só, e qual que é a função que o Galo vai assumir, vão ter outros executivos ou executivo de futebol para trabalhar com ele, se sim, quem são, qual vai ser o departamento de futebol do Santos, qual vai ser a folha para ser trabalhada, quem fica e quem sai, situação do Pituca, ele tem um pré-contrato aí para ganhar 600 mil. O Santos não tem condição de pagar isso. O que vai acontecer? O que vai acontecer com o Furt, que ganha 800? O que vai acontecer com o Mendonça, que ganha 600? O que vai acontecer com o Morelos, que ganha 1 milhão? Com o Marcos Leonardo, tem proposta? Não tem. Vai ser vendido? Não vai. Joaquim, vai ser vendido? Não vai. Tudo isso, Jean Lucas, parece que recebeu sondagem agora do Bahia. Todo esse processo agora precisa ser resolvido para que... Mas antes dele, o técnico, o comandante... e o departamento de futebol precisam ser definidos. O que eu não esperava é que Galo lá estaria. E confesso que fico muito preocupado. Acho que o Galo é um cara que tem competência para a função, é um cara inteligente. As entrevistas dele coletivas todas foram muito boas, mostrando conhecimento, mas acho que ele partiu para uma ruptura que é muito perigosa para continuar com o elenco, que ainda vai ter muitos jogadores que rebaixaram esse time e que eu tenho certeza que carregam mágoa por conta da coletiva destruidora que ele deu após o rebaixamento. Então, para mim, o mandato do Marcelo começando muito mal. E aqui, gente, embora eu não tenha votado no Marcelo, tenha aberto o meu voto, se o Marcelo fizer qualquer coisa boa que eu concorde, eu vou elogiar, e qualquer coisa ruim que eu discorde, eu vou criticar. Nunca vai haver perseguição, até porque eu sou santista, quero que o Marcelo faça o melhor mandato dele. Repito, a minha vontade, né, dependendo de mim, em termos de torcida, minha torcida é para que o Marcelo repita o que o Florentino Pérez fez depois de voltar para o Real Madrid. Saiu escorraçado com os Galácticos e depois voltou sendo campeão de tudo. É isso que eu quero. Quero dizer, gente, eu estava errado, não votei no Marcelo, mas deveria ter votado. Deveria, porque esse cara, de alguma maneira, salvou o clube. Eu espero que isso aconteça. Mas a primeira notícia que vem ao encontro dessa reformulação, para mim, é péssima. Quero saber a sua opinião, deixa seu like se gostou do vídeo. A gente vai se falando, um grande abraço e até o próximo grande acontecimento. Lembrando que tem podcast mais tarde hoje. Se você está vendo esse vídeo, obviamente depois já vai assistir, mas se não, estou gravando aqui às 3 da tarde do dia 12. Hoje à noite tem Fernandinho Fernandes, grande repórter icônico da Band, um dos maiores repórteres da história da TV aberta brasileira. A gente vai ter a honra de recebê-lo aqui para bater um papo com ele. Então, acompanhe, ative o sininho para assim que a gente entrar ao vivo você não perder. E é isso. Voltamos já já. Abraço.